Bem-vindos ao Gélidos Domínios Versus Tenebres e eu esqueci de botar uma coisa, configuração, que eu gosto de botar um pano de fundo, eu esqueci de botar. Cadê meu pano de fundo? Não vai, então vai sem pano de fundo mesmo. Pois bem, então eu estou aparecendo aqui e cadê o que eu quero fazer? Eu quero voltar para. Quero botar isso. Vamos fazer o compartilhamento de tela. Pois é, então tá aí. Então, eu adotei uma forma diferente de fazer isso, porque eu acho que fica mais interessante compartilhar a tela nesse formato do que compartilhar diretamente o arquivo. Então, sejam bem-vindos ao Gélio dos Domínios do Creator Tenebres. A gente está começando mais uma referência como consequência das discussões com a Lael, e eu resolvi, inclusive, é, abrir uma nova rúbrica, uma nova playlist aqui no canal, e também em acordo com o Alexandre, é, abrindo essa playlist, a gente vai discutir esse livro de relatividade especial, Special Relativity in General Frames. Ele, são particle to astroparticles, astrofísicos, na verdade. É um livro da Springer, cuja o autor é o Eric Gazarian. Eu vou comer, bem, antes de qualquer coisa, agora que a gente está passando eu e o Alexandre, estamos passando por um aperto financeiro daqueles, enquanto nós não somos chamados para nenhum concurso que a gente foi chamado, então a gente apela de forma enfática que vocês contribuam com a continuidade da existência desse canal. Aliás, algumas coisas já podem ser notadas, como na abertura do último vídeo, em que a logotipo do Canva apareceu porque eu não tenho pago o Canva. Nesse sentido, a gente está realmente com risco de o canal continue a funcionar. Então, saiu o Pix, a gente também está passando aqui embaixo o apoio-se do canal. Nesse sentido, eu peço enfaticamente que vocês apoiem o canal. Vocês apoiem o canal. Né? Bem, este é o Eric Carvalhal. Essa é a página dele. Eu vou mudar aqui a parte de compartilhamento. Eu vou fazer um novo compartilhamento. Vou compartilhar. Deixa eu conferir aqui. Compartilhar a página dele. Achei. Vou compartilhar a página dele. Olha que legal. Essa é a página do Eric Gustavo, onde ele fala desse livro, ele mesmo foi publicado em 2013, na série Graduate Station aqui. Aqui ele tem uma tabela de conteúdos, tem uma lista de erratas aqui. Né? Ele fez uma lista, onde ele adiciona, faz uma correção. Essa é
a página do autor, Eric Gurgalian, e ele é Gurgalian é um pesquisador, um astrofísico. Ele é da. Deixa eu ver compartilhar que eu estava compartilhando. Então, esse link aí é a página dele. Ele é da CNS e do Observatório Fenomenológico da Universidade, Laboratório de Estudo da Universidade de Fenômenos Extremos. Então, aqui o Observatório de Paris, as instituições Sorbonne, as instituições CNRS, as instituições das quais ele se filia. Então, esse livro apresenta uma introdução geométrica à relatividade especial. Por geometria entende-se que, do ponto de vista adotado, é quadridimensional desde o início. A estrutura matemática de fato, desde o primeiro capítulo, a do espaço-tempo de Minkowski, e os objetos básicos são os vetores desse espaço, geralmente chamados de quadrivetores. As leis físicas são traduzidas em termos de operação geométrica, produto escalar, projeção ortogonal, etc. Em objetos de espaço-tempo de Minkowski, quadrivetores, linhas de mundo. Então a gente vai o enfoque que o Eric faz nesse trabalho é um enfoque já bastante moderno, já o enfoque do trabalho, o referencial do trabalho no usual framework da relatividade, tanto especial quanto geral. Eu tinha comentado no início que eu não vou colocar esse vídeo na lista do clube do livro de relatividade geral, mas eu vou abrir uma outra lista para ele. Muitos livros didáticos de relatividade geral começam com uma abordagem tridimensional, usando a composição de espaço, mais tempo, baseada em observadores iniciais. Somente no segundo estágio, eles introduzem os quatro vetores do espaço-tempo de Minkowski. Nesse aspecto, eles são fiéis ao desenvolvimento histórico da relatividade. Aqui, o Eric faz uma abordagem mais axiomática, e assim define o início de uma estrutura matemática completa, como um dos postulados da teoria. Desse ponto de vista, a abordagem escolhida é semelhante àquela adotada na mecânica clássica ou na mecânica quântica, onde geralmente a exposição não segue a história da teoria. A história da relatividade é, sem dúvida, rica e fascinante. Mas o objetivo desse livro é aprendizar a relatividade especial em um cenário consistente e operacional, desde as bases até tópicos avançados. O texto é, no entanto, enriquecido com notas históricas que incluem referências e obras originadas dos historiadores da ciência. Em geral, a abordagem geométrica é reservada para a relatividade geral, ou seja, para a incorporação do campo gravitacional na teoria da relatividade. Nós entregamos aqui, para a relatividade geral, levando em conta uma estrutura geométrica muito mais simples do que a da relatividade geral. Enquanto a última se baseia no conceito de variedade diferenciável, a relatividade especial se baseia inteiramente no conceito de espaço afim, que pode ser identificado como o espaço R4. Consequentemente, os pré-requisitos matemáticos são relativamente limitados. Eles são, em sua maioria, álgebra linear no nível dos 2 primeiros anos da universidade. Então, pois bem, lá na página do Eric, a gente tem essas referências aí, que são aulas que ele ministra, em particular aqui, esse Introduction to Relativistic Hidrodynamica gera muito interesse na gente, e ano que vem, o clube do livro de relatividade geral vai abordar esse cara aqui. 3 mais 1, formalismo e bases da relatividade numérica. Aqui tem alguns livros, o 3 mais 1, né? Tá o Special Relative, que esse que a gente está resenhando. Então, esse aí é o 3 mais 1 que a gente pretende abordar ano que vem, quando a gente começar a migrar para um cenário mais quântico da relatividade geral. Né? Então, quando a gente for mudando de livro, a gente vai abordar um pouco mais isso aqui. O primeiro capítulo do Eric Gurgalian, ele parte, como eu já havia dito na introdução, ele parte dos espaços de Minkowski,
E o que a gente vai fazer é abordar essa primeira questão, 1.2. Eu estou tentando abordar coisas, abordar livros com vídeos um pouco mais curtos. Eu não sei se eu consigo ir rápido com esse livro. Ele né, o mês de junho é um mês, em geral, um mês de férias, isso daria para pegar um pouco mais pesado. Até para poder fazer com que esse. Nossa, Gustavo, fazer com que esse livro. Tem algumas coisas muito importantes aqui, como o cone de luz, o vetor tempo e coisas assim, que a gente precisa. E eu acho que esse cara traz uma abordagem bem relevante para quem quer estudar a simetria de Lorentz e no futuro as suas violações. Então, ele começa abordando a discussão do espaço afim. Em língua portuguesa, tem essa tese aqui, no repositório da UAM, da UNB, Sistemas de Referência Locais no Espaço-Tempo, 2009. É uma tese do doutorado que eu acho, que foi lá do grupo do Sérgio Loa, que eu acho bastante, faz uma abordagem bastante interessante sobre espaços afins, onde parte da definição. Espaço afim é um espaço que generaliza o conceito de espaço euclidiano, é, abandonando os conceitos euclidianos de ângulos e distâncias. Um espaço afim é um espaço que generaliza. Tá, eu tenho falado isso, então nós vamos começar. Nós temos que o espaço afim é um produto cartesiano de dois espaços, desses dois espaços com estilizado, né? Então eu tenho um ponto A, B, que vai num escalar AB, que é o comprimento de um segmento de reta. Ou seja, é, esse segmento de reta, né, aqui é representado no vetor AB, e nós temos outros, S, que é U mais V, aqui é V igual a BC, W, DE. Então, e aí ele reescreve todos esses vetores em termos dos pontos A, B, C, D e E, que é os pontos de início e fim deles. Nossa, desculpa, que cansaço. É, nesse sentido, é definida uma origem pertencente ao plano também é muito interessante a gente, eu vou fazer um parêntese aqui, sobre a referenciais iniciais em relatividade e essa discussão do espaço da fim. Esse trabalho recente da Valentina Bassetti, do Kyle Tate e do Matt Feeder é um trabalho que eu cito bastante. Ele é recente, não tanto. Ele saiu no JREF em 2012, mas ele foi para o Archive em dezembro de 2011 e ele conta com 16 citações. Contudo, ele cita alguns trabalhos de um cara chamado Von Kinatovsky, que ele faz uma relatividade sem colocar o princípio da relatividade à mão. Ou seja, nossa, que cansaço que bateu agora. Ele faz uma relatividade sem necessariamente postular um princípio. Ele usa espaços afins. E aí é interessante porque é discutido, os autores eles discutem detalhadamente a questão dos espaços afins. Então, acho que é um livro, um paper bem interessante de ser lido após a leitura desse livro. Né? E aí a gente tem que essa função de zero é uma aplicação de X em E, tal que o ponto M vai num segmento de reta que liga a origem ao ponto M, ou seja, OM. Bem, assim a gente pode pensar em três pontos ABC e segmentos de retas entre eles
e, com isso, estabelecer a ideia do princípio de soma de vetores via a regra do paralelograma. Eu até ter posto um paralelograma aqui, né? Então, ou seja, ele faz as coisas de uma forma muito simples. É uma estrutura tão simples quanto um espaço assim é, suficiente para tratar o eletromagnetismo, a hidrodinâmica e a teoria quântica relativista do campos. Então, ele está partindo de uma estrutura geométrica simples e ele está partindo de uma estrutura geométrica que é dada, ela não emerge das leis físicas, e aí a gente passa a lidar para poder escrever e coordenatizar esse espaço, a gente passa a lidar com os conceitos de álgebra linear como combinação linear. E então a gente tem aqui uma combinação linear desses V's com esses caras que são os elementos de uma base. V0, V1, V2, V3 são os coeficientes de uma base. E vai acontecer um negócio interessante agora aqui. O vetor V, ele é esse tipo de produto aqui, ó, V0, V0, VI e I, né? Então, I vai de 1 a 3, então vai ser, como está escrito aqui, ó, V1, V2, V3, V1 é 1, V2 é 2, V3 é 3. Então, eu destaco bem isso para poder mostrar que este setor aqui é este setor aqui, ou seja, esse é chamado setor espacial e esse é chamado setor temporal. São os componentes temporais e esse aqui é o setor espacial. A gente também tá usando a notação de Einstein, né? Então, o vetor V ele é um somatório desse tipo, de alfa igual a 0 até 3. Nossa, você abrir a câmera e esse cansaço se manifestar. Assim, nós temos que um sistema de coordenadas em matemático é chamado de um referencial afim de E. Então nós temos ali aquilo que seriam as bases, né? São linearmente independentes e varrem todo o espaço. Essa critério para ser base. Para cada ponto M pertence ao espaço de base, nós temos que as coordenadas são x0, x1, x2, x3. Com isso, a gente pode escrever um segmento que vai de uma origem que a gente estabeleceu até um ponto M qualquer, como uma combinação linear, e a gente precisa fazer um remarque, que é as coordenadas afins constituem uma identificação alvo de pontos do espaço EXO, que são puramente matemáticos. No capítulo 3, a gente introduz coordenadas físicas, um sistema baseado na noção do observador. Então, isso aqui vai ser bastante complexificado quando a gente for lidar com observadores mais à frente. Pois bem, essa estrutura é a estrutura que me permite escrever linhas de tempo, que são linhas, uma sequência de eventos relacionados causalmente, ou seja, um é causa do outro, até porque essa linha é uma linha temporal, ela está dentro do cone de luz. E isso é uma consequência direta do fato da velocidade da luz ser uma constante. A velocidade da luz ser uma constante, ela implica que a gente tem um meio não dissipativo, né, e implica que existe uma estrutura causal ali. É, e isso é interessante, isso contrasta
com o espaço euclidiano, ou espaço newtoniano, porque nesse espaço o tempo era absoluto. Então, você faz uma foliação assim, essa foliação, essas retas paralelas que cortam a linha do tempo, elas são elas estão super menos distantes uma da outra. Sigma t mais delta t está a mesma distância de sigma t, assim como sigma t mais 2 delta t e assim vai. Então, essa foliação implica que essas superfícies representam estados sucessivos newtonianos no espaço absoluto. Então, assim eu posso escrever o espaço newtoniano, né? Então, o espaço newtoniano é esse epsilon new, o tempo absoluto e o espaço absoluto. A foliação da família sigma de t para t pertencente aos reais são subespaços afins, no sentido de que eles têm as mesmas propriedades do espaço afim maior. Assim, a gente pode escrever o espaço todo como uma união dessas foliações. De cada foliação de sigma t, onde t pertence aos reais. Esse conceito ele não é muito útil na relatividade. Ele até volta, essa ideia de foliações, ela até volta a ser útil, em, mas só em relatividade geral, e mesmo assim, bastante modificadas para levar em conta que esses espaços entre as foliações podem não ser constantes. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante quando a gente for lidar com este livro aqui, e é por isso que eu achei importante discuti-la, quando o 3 mais 1 formalismo na relatividade geral, né? E então, com isso, a gente, cuidando da primeira parte desse livro, ainda antes de entrar numa estrutura causal propriamente, mas a gente cuida da primeira parte desse livro, reiterando o pedido de contribuição financeira, e lembrando que agora, dia 7 de junho de 2025, às 19 horas, teremos a professora Lael aqui, mais uma vez, no canal, para a terceira live do segundo do estado da arte da gravitação quântica. Nesse sentido, eu vou encerrando com 23 minutos, estou conseguindo fazer vídeos mais curtos, e desejando que todos sejam sempre bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebra.